Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Descomplicando a Fotografia, onde você aprende a fazer fotos criativas gastando muito pouco ou quase nada. Eu sou o fotógrafo e professor de fotografia Pedro Alves e no episódio de hoje o tema é Criando equipamentos de estúdio caseiros. E aí você já pensou, Pedro, beleza, eu já assisti esse daí, que vocês fizeram softbox lá, tudo mais. Não é isso, vou te ensinar coisas diferentes. E são equipamentos de estúdio que muitas vezes são caros e eu vou te mostrar como fazer isso com coisas caseiras, tá? Se você não sabe o que eu estou falando aqui, a gente mostrou nesse vídeo, o André Selga vai te ensinar como criar um softbox caseiro, usando coisas que você tem aí no seu dia a dia, acessíveis aí em supermercado. Não precisa gastar tanto dinheiro com um softbox se não está agora no seu momento de fazer um investimento desse tamanho. Mas hoje o que eu vou te mostrar é, por exemplo, existe um equipamento fotográfico oficial que é o Snoot. O que é o Snoot? O Snoot ele é um equipamento onde eu acoplo a luz, seja flash, seja fonte, seja tocha no estúdio, eu vou acoplar ele aqui e o que ele vai sair de iluminação é simplesmente essa área de luz. Vai criar uma luz muito mais pontual, vai criar uma luz menos difusa, criando aquele efeito de uma luz bem amena no ambiente ou uma lanterna apontando para aquilo que eu estou fotografando. E você compra aí um Snoot para colocar em flash, para tochas de estúdio e é um valor não exorbitante, mas é algo um pouco caro. E no Snoot você ainda tem a tampa que vem nele, que serve para você colocar gelatina e mudar a cor da luz que sai ali do Snoot. Então você coloca aqui, acopla o Snoot e você vai ter agora uma luz colorida. E se você quiser entender um pouquinho mais do uso do Snoot, dá uma olhadinha no vídeo que o professor Rafael Frugoli gravou na série anterior, que era o Na Rota da Fotografia, mostrando como simular raios de sol usando o Snoot, como direcionar o olhar durante um ensaio com o modelo, utilizando o Snoot no flash, e você vai ver como dá para usar criando coisas muito legais com o Snoot. E se você não tem, aí eu vou te mostrar, juntando esse vídeo do Rafael com o que eu vou te mostrar hoje, vou te ensinar a criar então esse Snoot, que vai ser acoplado aí no seu flash e vai criar o mesmo efeito desse Snoot. Aí você fala, Pedro, mas não é o mesmo efeito, né? Porque esse daqui ele está com o mesmo diâmetro de fora a fora e esse daqui ele é quase uma pirâmide. O efeito não tem diferença, porque se você olhar, a saída da luz é praticamente o mesmo tamanho, mas o Snoot ele é maior nessa parte de trás devido ao local que ele vai encaixar. Se o flash fosse gigante, eu teria que fazer um encaixe maior para esse Snoot caseiro. Como ele encaixa do tamanho quase certinho aqui da cabeça do flash, eu posso usar ele assim sem problema, porque o que vai dar o efeito dessa luz pontual é a área. Mas aí você me mostrou, Pedro, que tem aqui uma gelatina que eu mudo a cor. E esse aqui, como é que eu vou fazer? Bom, vou te mostrar como um simples papel celofane, um pedacinho de elástico faz com que você crie o mesmo efeito da tampa e a gelatina que vai no Snoot. E além disso, eu vou te mostrar para você, principalmente que faz ensaios externos, já se deparou em situações que você precisava usar o flash. Só que onde é que você vai rebater? Você está no meio de um parque, você vai esperar uma nuvem descer para você rebater a luz do flash ali? Se eu estou num lugar fechado, jogo o flash para cima, ele rebate no teto e ilumina a pessoa suave. Se eu estou num parque, normalmente eu vou ter que virar o flash para frente. Isso vai causar uma luz muito dura, a pessoa vai ficar muito branca com essa iluminação. Se é isso que você quer, é isso que você está buscando na sua foto, maravilha. Coloca o flash para frente, faz o clique. Mas, se você quer uma luz suave nesse momento ali no parque, nessa ensaio que você esteja fazendo, como é que você vai rebater ele? Ah, Pedro, eu posso usar esse rebatedor que vem no flash. Pode. Problema dele, tamanho dele. Ele é muito pequeno, vai te dar uma área de luz muito pequena para levar essa luz para a pessoa. Então, por isso, eu vou te mostrar como criar o seu próprio rebatedor.
com um lado branco, que vai te dar uma luz bem suave, vai deixar quase imperceptível a iluminação da pessoa. Ou, se você está um pouco mais longe, se tem mais pessoas para você fotografar, você vai ter o lado prateado, que vai te dar muito mais luz. E eu vou te mostrar como criar e quais os materiais utilizar, que você vai ver. Você vai ficar impressionado com os materiais que eu utilizei, tanto para criar o rebatedor, quanto para criar esse snoot caseiro. E logo depois de eu te mostrar como criar isso, ainda vou te mostrar na prática as diferenças ou similaridades, melhor dizendo, entre os equipamentos muito mais caros e esse que você fez aí na sua casa comigo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então para você é o snoot. Como eu já te expliquei como ele funciona, o porquê aqui do formato e tudo mais, vou utilizar aqui, garoto propaganda, uma latinha, um rolo aqui de Pringles, que ele, se você, não sei se dá para ver aqui certinho, mas ele já tem um papel refletor aqui dentro, tá? Então, esse papel refletor que tem aqui dentro já vai cumprir o papel de espalhar a luz. Porém, se você tiver, por um acaso, um rolo de papelão simplesmente, e ele não tem nada, esse aqui é bem menor, tá? Em comparação aqui ao da Pringles, mas existem esses rolos maiores. O que eu recomendo você fazer para ter uma difusão maior da luz é pegar o papel alumínio e passar por dentro dele. É só fazer um rolinho com papel alumínio, colocar aqui dentro e aí você deixa ele crescer e vai colando e ele vai ficar todo por dentro ali do rolo, fazendo com que a luz se dissipe melhor. Como esse daqui já tem o alumínio aqui dentro, não preciso fazer isso, eu só vou fazer o quê? Tirar a parte de trás, que é uma lata, e vou abrir um pedaço, um encaixe, para que ele encaixe exatamente aqui na cabeça do flash. Tá? Vai sobrar um espaço onde eu vou usar fita isolante depois, para que não escape luz e a luz seja toda direcionada por dentro dele, criando exatamente o efeito do snoot. Na prática, você já vai ver daqui a pouquinho como vou utilizar o snoot e como eu vou utilizar a Pringles para fazer a foto. Bom, então agora eu tenho ele vazado, mesma coisa que eu tenho aqui para o snoot, tá? Só que, para eu não precisar ficar segurando ele aqui na cabeça do flash, eu vou fazer uma medição aqui e fazer um encaixezinho só para ele travar e aí eu passo a fita isolante em volta, certo? Então eu vou fazer a medida aqui. Peça a ajuda de um adulto para fazer isso, certo? Usar estilete. E o que eu fiz foi fazer esse chanfro aqui, para quê? Agora eu consigo, encaixar ele certinho aqui na cabeça do flash, tá? E para fixá-lo aqui agora, eu vou pegar a fita isolante e vou só passar uma vez aqui só para fixar ele, eu não precisar ficar segurando ele no momento de tirar a foto. Então, coloquei aqui. E por que fita isolante eu não estou usando fita crepe, por exemplo? Fita isolante, ela é preta. Visivelmente, você já conhece. E tudo que é escuro, que é preto,
Por que o snoot ele é todo escuro assim? Porque ele não reflete luz, ele não vai atrapalhar em nada, não vai aumentar a difusão, não vai fazer nada. O preto ele sempre é a melhor opção para quando você não quer que escape luz de lugar nenhum. Então, utilizando a fita isolante aqui, você garante que está tudo vedado e que ela mesma não vai interferir na difusão nenhuma da luz. E aí está pronto, tá? Você pode utilizar ele tanto aqui na câmera, como um flash aqui, como você pode utilizar isso daqui também fora da câmera. Você vai precisar do rádio flash. Pode ser na câmera, mas se você quer um efeito diferente, por exemplo, uma luz vindo de cima na pessoa, né, ou algo iluminando um produto que você vai fotografar, você vai precisar do rádio flash pelo posicionamento que você vai estar. E para ficar um acabamento melhor, né, não ficar todo mundo vendo o que é uma lata de Pringles, pega a própria fita isolante, que eu vou fazer aqui agora, e vou passar em volta dele, só para dar um acabamento, ficar mais bonitinho, mais apresentável. Fica muito mais apresentável do que aquela propaganda da Pringles. Se você estiver ganhando para fazer propaganda, ótimo, deixa lá e ainda aumenta o logotipo deles. Mas fica muito mais apresentável. Quem olha e não conhece até acha que isso aqui é um equipamento fotográfico. Você pode falar até que pagou muito caro por aquilo. E é simplesmente aquela latinha de Pringles que a gente colocou aqui e vai fazer o efeito exatamente. Você vai ver na prática daqui a pouco do snoot também. Vamos lá fazer então o nosso rebatedor. Já te falei onde usar, para que ele serve, você pode comprar sem problema nenhum, mas você pode fazer o seu aí também, sem dúvida. Então eu tô aqui, ó, papelãozinho, tá? Não é propaganda zero cal, mas o que eu vou fazer aqui, eu preciso é de um papelão, qualquer um, seja mais fino, mais grosso, ele só precisa ser mais firme do que uma folha de papel. Tá? Esse é o objetivo. Então eu vou cortar ele aqui num formato, não tem um formato específico, você pode deixar ele um pouquinho mais bonitinho, é o que eu vou fazer aqui, só para ficar mais apresentável, não ficar aquela coisa feia, não precisa ser feio, tem que ser funcional, mas também tem que ser apresentável caso você vá fazer o ensaio de alguém, mostrar isso para alguém, então que mostre um profissionalismo da sua parte. Então para caber aqui atrás do flash, e aí eu vou usar o elástico para travar ele aqui, para não ficar dobrado dessa forma, eu vou simplesmente, ó, marcar ele aqui, tá? Dobrando mesmo, ó, e aí eu vou fazer exatamente essa curva na tesoura, tá? Por quê? Só para ficar mais bonitinho, não tem funcionalidade, falar, eu tenho que cortar? Não, Pedro, eu não quero fazer isso aqui, não precisa fazer, tá? Você pode deixar ele retão do jeito que estava, sem problema nenhum, isso aqui é só para ficar mais bonitinho. Dá uma olhada aí, ó. Fica mais apresentável e a hora que você coloca o elástico, ele fica muito mais bonito. E quando você colocar o elástico, o próprio elástico já vai fazer com que ele curve um pouco assim. Bom, não basta ser somente o papelão. O que eu preciso? Um lado dele eu vou precisar colocar branco e para isso eu vou usar uma folha de papel sulfite. Pedro, eu tenho papel reciclável em casa, pode ser? Se ele for branco, sim, mas normalmente o papel reciclável, ele é um pouco amarelado. Não vai funcionar. Precisa ser branco para a luz refletir totalmente no branco. Qualquer coisa que seja de outra cor, não vai refletir tanto e não vai dar a iluminação que você precisa. E do outro lado, para ter uma potência maior, eu vou colocar aqui, ó, papel alumínio. Se você for fazer precisar de pouca luz, você vai colocar o lado branco virado para a luz. Se você quiser que aquela luz fique mais intensa, você vai colocar o lado do papel alumínio. E para fixar aqui, vou usar cola, normal passar, recortar o papel no mesmo formato e recortar o papel alumínio e colar do outro lado.
então tá aqui, ó, nosso rebatedor para a câmera, como eu falei. Um lado eu tenho a parte branca e aí eu vou colocar o elástico. Na prática você vai ver, eu vou usar os dois lados. Você vai ver que aqui no ambiente fechado, eu tenho o teto branco aqui, não vai fazer tanta diferença os dois lados. Você vai ver uma leve diferença, mas o prata vai diferenciar pouco. Se eu tivesse num ambiente onde eu não tenho, onde a luz do flash rebata, isso vai causar muito mais diferença se eu utilizar o branco ou se eu utilizar o prata. E aí, se você quiser ainda fazer um acabamento, você pode passar uma fita aqui em volta para ficar mais bonitinho, mas isso daqui já está perfeitamente feito e eu vou te fazer aqui basicamente o que eu tenho, eu comprei, é basicamente isso e ele tem uma costura preta em volta. Então você pode fazer, por exemplo, com a fita crepe, fita isolante aqui, esse acabamento em volta dele também. Só um detalhezinho, tá? Logicamente, eu não sou o melhor dos caras para trabalhos manuais, né? Para artesão, eu sou um ótimo fotógrafo, mas já fica um acabamento melhor que você vai utilizar aqui. Como eu falei, você vai pegar simplesmente o elástico, colocar aqui na cabeça do flash e esse elástico vai ser o seu suporte para segurar ali e você utilizar o seu rebatedor para fazer as suas fotos. Oficialmente, produto original, nós temos esse plástico que é denominado gelatina. O que é a gelatina? Ele é um plástico um pouco mais grosso, um pouco mais denso do que o papel celofane. E essa gelatina, ela vem nessa parte metálica para encaixar nas tochas de estúdio, mas dá para você usar como simplesmente a luz aqui atrás. Para o snoot, já existem as gelatinas que você tem redondinhas, porque você vai colocar aqui no suporte, tá? E do suporte você vai encaixar aqui no snoot. Então a luz que sai daqui vai sair com a cor da gelatina que você colocou ali no snoot. Você já vai ver na prática, pode ficar tranquilo, não precisa ficar usando a imaginação para isso não, só estou te mostrando aqui. Como porque a gente criou, eu não tenho essa tampinha, né, para colocar aqui, poderia até fazer, mas não tem necessidade. Por que não tem necessidade? Porque eu vou cortar simplesmente uma faixa do papel celofane que tampe ele aqui, tá? Então os 4 dedos do papel, não vou cortar os meus dedos, tá? Então eu já vou cortar na medida mais ou menos aqui. Não precisa ser certinho porque a gente vai dobrar ele. Mas lógico, não vamos fazer tudo de qualquer jeito, deixar rasgado também, para manter a aparência mais profissional do que você for utilizar. E qual é o benefício disso? Se eu colocar ele com uma superfície apenas, eu vou ter uma luz bem fraca com aquela coloração. Se eu dobrá-lo uma vez para colocar ele aqui, eu já vou ter uma intensidade maior da cor, como se eu fosse aumentando a saturação. E se eu quiser colocar mais, eu vou colocando mais e mais camadas, aumentando cada vez mais a saturação dessa cor que eu vou colocar aqui no snoot. E não só para isso, você pode utilizar esse mesmo pedaço de celofane para fazer uma luz diferenciada no próprio flash. Mesma coisa que eu peguei aqui, ó, que eu estava mostrando para você lá, eu coloco simplesmente aqui em cima, tá? Tampo toda essa luz do flash, pego aquele mesmo elástico que eu usei para travar o meu rebatedor e pronto. Eu já tenho agora uma fonte de luz colorida que caso eu tenha um amigo que tem um outro flash, ou às vezes você tem 2 flashes aí, usa um vermelho, um azul e pode ir mudando cores conforme você queira para criar aquela foto diferenciada, com cores do jeito que você gostar, não só direcionada para a pessoa, mas também para você usar no fundo.
Então você pode fazer com que o fundo crie uma cor diferente e a pessoa seja iluminada por um outro flash ou a luz ambiente, seja lá o que você queira criar aí. Mas simplesmente um celofane e lembra, quanto mais você dobrar ou quanto mais camadas você pegar, mais intensa essa cor vai ficar ao flash ser disparado. Agora aqui com o nosso modelo Danton Monteiro já posicionado ali, vou usar primeiramente o Snult para você ver o efeito que ele dá na foto. Posicionei aqui então, rádio flash na câmera, rádio flash aqui no flash. Por mais que eu dispare, por ser vídeo, você quase não vai ver a luz, mas ela está disparando aqui. Configurar a potência do flash, configurar a câmera corretamente e posicionar principalmente a luz de forma que crie um ambiente um pouco mais introspectivo. Porque é uma foto que você vai ver que fica uma luz mais dura, uma luz mais definida, então não fica legal você fazer, por exemplo, a pessoa sorrindo, não encaixa, não casa ali com a direção. Então eu vou falar para o Danton fazer um rosto mais pensativo, né? Não olhar tanto para mim, olhar mais em direção à luz, para trazer o efeito para o olhar dele, mas evitar um pouco de olhar lá dentro, tá, Danton? Para você não ficar cego também, que não é o objetivo disso aqui hoje. Certo? Então, deixa eu ligar a câmera aqui. Ponto de foco, certinho. Isso, só garante que está mais ou menos na sua linha aí, Danton. Isso. Isso para garantir. Isso, perfeito. Aí. Show. E agora pode fazer um olhar. Não precisa ser lá dentro, para você não cegar, pode ser na direção dele aqui só. Isso. Aí, maravilha. Então, você vê aí que ela cria essa luz que eu falei para você bem dura, porque não tem nada entre a luz e o Danton, não tem nada que faça difusão dela. Pedro, se eu colocar um paninho branco, tem que ser muito fininho para fazer uma difusão legal. Mas aí, a ideia sempre de usar o Snult é essa luz mais dura, essa luz mais definida mesmo, para ficar essa atmosfera mais pesada na fotografia. E agora eu vou tirar o que está com o Snult, fazer aquele que a gente fez com a Pringles, para você ver que vai ficar basicamente a mesma coisa. Agora com o nosso Snult feito ali com a Pringles, deixei o flash na mesma potência, igualzinho, estava em 1/64, agora esse daqui eu coloquei também em 1/64, para sair da mais idêntica forma e você ver, e depois a gente comparar se tem diferença, você vai ver que é muito similar, porque a física da luz ali vai ser basicamente a mesma. Então, Danton, repita as poses que você fez anteriormente. Aí, deixa eu só ver o enquadramento que eu fiz aqui. Seu punho para cima. Aí aqui. Perfeito. E agora aquele olhar lá, não olha lá dentro, para não cegar só. Perfeito. Então você vê que uma solução simples que a gente fez, com esse acabamento, ficar algo até profissional, deu para criar a mesma luz do que eu tenho naquele Snult profissional, que é muito mais caro perto de uma batata que dá para você comer, que nem a gente comeu a batatinha aqui, e depois fazer as suas fotos. E agora eu vou te mostrar com a gelatina, só vou aproveitar que o que a gente fez está aqui, vou fazer com ele primeiro, e depois eu faço com a cor, com o Snult oficial da fotografia. Eu coloquei o papel celofane ali no Snult que a gente fez com 2 dobras, porque a gelatina mesmo do Snult, ela é bem mais grossa. Então, pode ser que a tonalização de cor fique um pouco diferente devido ao material que é feito. Mas você vai ver que a cor em si vai ficar da mesma forma, usando o que a gente fez ou o Snult oficial. Então, vamos lá para a foto, Danton. Mesma pose, só para garantir a igualdade da foto, olhando para mim primeiro. Aí. Perfeito. Então essa foi
a foto com o papel celofane. Vou colocar o snoot, mesma potência do flash, só vou trocar pelo snoot e a gelatina que vem no próprio snoot feito para ele. Gelatina oficial do snoot, flash, vou configurar na mesma potência, de novo 1/64 e fazer as mesmas fotos. Como eu te falei, você vai ver que a tonalidade do vermelho é um pouco diferente porque o material da gelatina e do celofane são diferentes, mas a foto em si vou deixá-la igual. Ficou vermelhinho, aí. Bora, seu Danton. Perfeito. Tá? A única coisa que você vai ver aí, um tom mais vinho da gelatina e um tom mais vermelho do papel celofane. Mas, se alguém olhar, não vai conseguir diferenciar se eu fiz com o snoot e gelatina oficiais ou se eu fiz com aquele que a gente improvisou fazendo com a Pringles e o papel celofane. E agora eu vou te mostrar então o rebatedor, tanto do lado branco quanto do lado prata. Tá aqui o elastiquinho que vai ser o suporte para encaixar ele aqui e ficar segurando ele no lugar. Mas primeiro eu vou usar sem o rebatedor. Vou até usar, para você que pode estar se perguntando, né? O flash ele tem esse rebatedorzinho dele. Qual a diferença dele? Tamanho de área. Então esse rebatedor ele é muito pequeno, pouca luz vai ser jogada para frente. Enquanto esse daqui tem uma área muito maior e vai jogar muito mais luz para frente. Principalmente naquela situação que eu já falei para você de ensaio externo. Então, vou fazer primeiro sem o rebatedor. Então, essa foto, usei o rebatedorzinho do flash, sem o rebatedor que a gente fez. E agora eu vou colocar, então, o rebatedor que nós confeccionamos. Só muito cuidado para não derrubar tudo aqui. Não tem necessidade de quebrar nada, né? Porque eu ainda não sei fazer câmera, tá? Sei fazer rebatedor, câmera não. Então, agora a foto com o nosso rebatedor. Você vai ver que a luz fica muito mais suave, ilumina muito mais o Danton, porque eu tenho uma área maior e ainda tenho o recurso de usar o lado do papel alumínio que a gente fez. Vou colocá-lo aqui então. Você vai ver que vai ficar uma luz um pouco mais dura, um pouco mais forte, porque o papel alumínio vai funcionar como se fosse um espelho. E o branco não, né? O branco ele só rebate a luz como se fosse uma parede branca ali. Então, vamos lá, seu Danton, papel alumínio. Isso. Você vai ver que o reflexo fica muito mais forte, a sombra fica mais definida, mas dá uma iluminação diferente do que eu estava usando somente o flash. E aí, só para você ver, né? Tá a potência baixa, eu vou fazer aqui. Normalmente você teria que fazer o ensaio externo, que aqui eu tenho o teto, mas teria que fazer o ensaio com o flash virado para a pessoa. E aí, Danton, se quiser olhar para o outro lado só para não te cegar, mas é só para mostrar, tá? Essa luz dura que o flash causa, muito branca, muito definida, porque eu tenho que virar o flash aqui, de novo, tem teto, mas o ensaio externo você teria que virar porque não teria onde rebater, e esse rebatedor vai fazer o papel do teto ali para você também. E agora, vou usar então a gelatina. Como eu falei, essa gelatina ela tem essa parte metálica porque ela vai na tocha para o estúdio. Mas, se eu segurar ela aqui, ela vai dar o mesmo efeito de cor que daria na tocha aqui para o flash. Tá? Eu vou fazer ele virado para o Danton, vou colocar a potência mínima aqui do flash. Vou fechar um pouquinho até a abertura da lente aqui para não ficar tão forte a luz nele, tá? Só para você ver a diferença, que não vai ter diferença, eu usando uma gelatina oficial fotográfica e usando papel celofane depois. Perfeito. E agora eu vou colocar o papel celofane. Como eu falei para você, se eu usar uma dobra só, ele fica fraquinho e não vai chegar na mesma tonalidade da gelatina. Então eu vou usar ele dobrado 2 vezes aqui. Muito obrigado, seu Danton. Põe o elastiquinho aí enquanto seguro. Valeu. Tá, então tá aqui, ó, papel celofane, um elástico e acabou. Vou fazer a foto, você vai ver que vai dar o mesmo resultado.
Única diferença, mesma coisa que aconteceu no Snoot, o tom de vermelho. Aquela gelatina, você vê que ela é um tom bem mais vinho e o papel celofane ele é um tom mais vermelho. E aí o tom da cor vai ficar diferente. E uma coisa que você pode perceber, que é a vantagem do Snoot, é o quê? No Snoot, a luz vermelha ela fica majoritariamente no modelo, no caso aqui em mim. E quando você coloca no flash, né, direto, luz aberta, você pode ver que no fundo também carrega a cor do celofane, da gelatina que você usou. Né? Exato, até mesmo no rosto fica diferente, porque aquela lá estava pontual, a gente colocou numa região, pescoço, braço não estava sendo iluminado. E agora foi o que o Danton falou, eu faço com que o ambiente fique dessa cor e como eu falei, se você quiser você pode utilizar outros flashes com outros papéis celofane, criando efeitos de cor, uma de cada lado ali, só usar a sua criatividade. Se você tiver 2 flashes, você pode pegar um flash e iluminar só o fundo com a gelatina que você quer, pegar um flash com luz branca normal e iluminar o modelo. E aí sai um modelo com uma luz legal e o fundo colorido. Usar uma luz contínua, uma luz de LED no modelo e o flash disparando lá atrás. Aí é só usar a criatividade com tudo que a gente mostrou aqui e abusar aí para criar fotos incríveis. O que a gente quer é mostrar como pescar. E aí Exato. você vai e pesca. E torra a vara e vai pegar o peixe que você quiser. Parte da nossa edição agora. Aqui não é o foco, eu estava mais mostrando a iluminação, mas eu vou te mostrar aqui na edição como ressaltar ainda mais o efeito criado pelo Snoot, pelas luzes que a gente utilizou para fazer as fotos. Então, se você olhar, por mais que tenha ficado a luz só no rosto do Danton, tem toda a iluminação ambiente também, né? Você está vendo aqui atrás a iluminação aqui da sala, então faz essa iluminação um pouco do ambiente. Então o que eu vou fazer aqui na edição é ressaltar o efeito que eu busquei ao clicar, que é reduzir aqui as sombras para criar algo mais dramático mesmo na foto. Vou reduzir um pouco os realces, porque veja que ficou bem forte a iluminação aqui no rosto do Danton. E aí aumentar um pouco o contraste, que o contraste vai aumentar ainda a diferença entre claros e escuros. E reduzir um pouquinho só a exposição, para não ficar muito forte a iluminação ali. Perfeito. Tá? E aí você vê, ó, olha como antes e depois, como estava uma luz mais espalhada, eu via mais coisas e agora eu tenho mais o foco aonde a luz estava direcionada, que é o objetivo do uso do Snoot. E a próxima foto, vou copiar aqui ó, a edição dessa foto, foi feita também, mesma coisa, o Snoot ali, o que eu chamei de oficial do estúdio, e aí de novo, ó, ressaltando a iluminação, e essa daqui foi a foto feita com o Snoot caseiro. Então, ao colocar a edição, eu vou abrir uma do lado da outra aqui para você dar uma olhada. Você veja que a iluminação ela fica muito similar ao Snoot oficial, né, ali mais caro do que esse caseiro que a gente fez. Essa iluminação um pouco maior aqui, na verdade é um posicionamento. Se eu colocasse um pouco mais para baixo, essa sombra aqui ficaria bem no mesmo lugar. Mas se você reparar a quantidade de luz que eu tenho nas duas fotos, praticamente a mesma coisa. Se você mostrar isso daqui para qualquer pessoa, não vai fazer ideia se você usou um Snoot oficial ou um Snoot caseiro, certo? E aí vou só replicar essa outra foto que a gente fez aqui também com o Snoot caseiro, tá? Vou abrir aqui novamente para você ver, ó, com essa perspectiva do olhar para o lado ali. Vou trazer aqui essa foto, tá? Já vou mudar ela certinho ali, deixa eu só trazer ela para cá, pronto. E agora eu vou colocar do lado direito a foto do Snoot caseiro. Certo? Então, ó, aqui eu tenho a foto do Snoot oficial e aqui eu tenho a foto do Snoot caseiro. Se eu trabalhar um pouquinho mais nela, eu deixo até mais idêntico ainda uma com a outra, certo? E aí você vê, ó, não tem diferença, dá para você usar gastando muito pouco, que é o objetivo da gente aqui, é fazer você gastar pouco e ter um efeito na sua foto. E um outro fator que faz com que não fique idêntico é que o Danton se mexeu, obviamente, ali entre uma foto e outra, porque eu tive que trocar, você viu, eu tive um tempo entre trocar um equipamento e outro. O Danton se moveu, ele não ficou exatamente na mesma posição. Você pode ver que a maneira como ele está olhando nessa foto é diferente nessa foto, mas o que você consegue perceber de similaridade aí é, olha a sombra do óculos como ficou igual, olha a sombra mais marcada no rosto como ficou igual.
Então você tem uma diferença de posicionamento, tanto da luz quanto da pose que o Danton fez, mas o resultado, te garanto, mostra essa foto aqui, para um fotógrafo que trabalha com snoot, ele não vai ter a menor ideia de que essa foto foi feita com um snoot feito de Pringles ali, que eu te mostrei como fazer. E uma utilização, como eu te falei lá, que o Rafa, né, fez na rota da fotografia, mostrando como criar um efeito de raio de sol com o snoot. Vou pegar essa foto que a gente fez no snoot caseiro e vou te mostrar, ó, se eu pegar aqui e esquentar um pouco mais a temperatura aqui da foto, veja só como agora passa duas impressões. Uma, que é um ambiente caseiro, com aquela luz mais quente, mais amarelada, ou que também tem uma luz do sol entrando por uma janela, algo assim mais acima, porque o brilho no olhar, né, direciona de onde está vindo a luz, e pode passar essa impressão de uma luz mais fria, como essa daqui, ser uma coisa mais estúdio mesmo, e essa com a temperatura um pouco mais elevada, que eu só mexi aqui no temperatura, já dá essa impressão de uma coisa mais externa, de uma luz do sol batendo ali no rosto do Danton. E quando a gente colocou a gelatina, que essa primeira foto agora foi com papel celofane no snoot caseiro, fez esse efeito, e aí eu vou realçar novamente, eu vou diminuir um pouquinho o realce, puxar as sombras, porque eu quero esse efeito mais dramático, só que eu vou aumentar um pouquinho a vibração, porque eu tenho cor aqui nessa foto, eu quero ganhar mais cor ali na foto, diminuir um pouquinho aqui só a exposição e dar uma contrastada maior na foto, tá vendo? Dando um efeito muito maior, olha o antes e depois da foto, fica muito mais nítido o que eu quis criar com esse efeito. E da mesma forma a gente mudou a posição do Danton, olhando um pouco mais para o snoot caseiro com o papel celofane, e a próxima foto foi feita então com o snoot oficial. Essa primeira foto que eu fiz ficou um pouco mais fora, né? Você viu que eu reposicionei o Danton, porque a luz pegou mais na mão dele, e aí a gente posicionou de maneira correta o rosto dele com a posição do snoot oficial ali, e aí eu vou colar a mesma edição que eu fiz na anterior e vou te mostrar aqui então a referência entre o snoot caseiro, tá, e o snoot oficial, como eu estou chamando ele. Como eu te falei, como a gelatina do snoot ela é bem mais densa, veja que aqui eu tenho um vermelho mais espalhado e aqui eu tenho um vinho um pouco mais centralizado, mas isso eu já tinha te falado lá na prática que vai acontecer mesmo, e aí eu consigo, obviamente, equalizar as duas aqui, fazendo a edição de uma maneira um pouco diferente entre elas, deixando mais similar a iluminação das duas fotos. Tá? Posso até trabalhar aqui nas curvas, que eu gosto muito, você já sabe, de trabalhar com curvas, deixando mais similar as duas fotos. Mas eu já tinha te falado na prática que ia dar uma diferença pela densidade do papel celofane e da gelatina utilizada no snoot. E você viu que a cor do celofane ela é um vermelho, bem mais vermelhão mesmo, e a cor da gelatina é um vinho, é um vermelho muito mais escuro, que vai causar essa diferença de tonalidade, obviamente, entre as fotos. E aí fizemos a pose também do Danton olhando para o snoot oficial com a gelatina. Vou replicar aqui a mesma edição. Essa foto, pelo mesmo motivo, eu usei a gelatina na frente do flash, e essa daqui eu usei o papel celofane encapado na cabeça do flash. Por que ficou essa tonalização diferente? Exatamente a mesma coisa que eu acabei de explicar. A densidade, a cor da gelatina é diferente da cor do papel celofane, mas chegando aqui na edição eu consigo deixá-las muito mais próximas do que elas estavam ali. E se quiser reforçar, só dar uma dica para você, ó, aqui nas curvas, mudando a opção, você consegue até deixar ainda mais vermelho, tá? A foto. Se fosse uma gelatina azul, você poderia utilizar o azul aqui também, só dá 2 cliques para zerar. Opa, criou o outro, pronto. Aí pegar os realces aqui e trazer para o vermelho, ó. Então aí eu consigo deixar basicamente da mesma forma. Deixa eu até copiar a edição para você ver aqui, ó.
das duas fotos, tanto da gelatina, porque a cor está ali, a câmera captou. Só que por ser a gelatina mais densa e uma cor diferente, ela acaba captando um pouco diferente. Isso aí vai de frequência de luz. Mas olha só, como as duas agora, só tirar um pouquinho da exposição dessa aqui, que ficou bem mais forte, como eu já deixo elas muito mais similar, respeitando essa cor mais vinho da gelatina oficial e esse vermelho mais vivo do papel celofane. Se eu dobrasse mais umas 2 vezes ali o celofane, ele ia chegar muito mais perto do vinho, mas a intenção aqui é te mostrar que você consegue colorir a sua foto mesmo utilizando material mais caseiro aí para sua fotografia. Viu só? Como simples materiais que você encontra aí em supermercado, às vezes você pode até ter já aí na sua casa, você consegue economizar, mas criar o mesmo efeito que você teria com equipamentos mais caros, que são destinados à fotografia. E simples fato dele ser destinado à fotografia, obviamente faz com que o fabricante valorize aquilo, e é valorizado, porque a fotografia é algo mais complexo, é uma arte a ser criada ali no momento do clique, então vai ser um pouco mais valorizado, um pouco mais caro. Mas você viu que dá para criar o mesmo efeito, com as mesmas finalizações da fotografia, com cor, sem cor, usando esses materiais que eu te mostrei. Se você gostou, se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, seja sobre os equipamentos que eu mostrei, ou se tem alguma aplicação, algum outro equipamento que você lembrou durante eu falar. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que eu mesmo vou entrar lá e vou tirar a sua dúvida. Me fala, o que você achou? Teve muita diferença entre, por exemplo, o Snoot oficial e o Snoot que eu fiz aqui com você hoje? Você acha que teve diferença ali entre eles? Faz aí na sua casa, testa, porque com isso você vai estimular a criatividade, sair um pouco dessa sua fotografia que muitas vezes já está te cansando, tá a mesma coisa, tudo igualzinho, e eu estou te dando opções de fazer uma fotografia diferente. E se você postar, lembra, marca a gente lá, @fstopfotografia, para a gente acompanhar, ver que você está aplicando todo o conhecimento que a gente traz aqui e interagir com você também lá na rede social. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio do Descomplicando a Fotografia.